Então vamos lá falar hoje sobre por que as coisas no Brasil não funcionam, sobre saque, atendimento ao cliente e tudo mais. Eu preparei um mini roteiro aqui para a gente poder acompanhar e é a primeira vez que eu faço isso, então vamos testar como que isso vai funcionar. E hoje, qualquer serviço que você use vai necessariamente ter tecnologia envolvida, principalmente para a parte de atendimento ao cliente. E aí você, por exemplo, precisa pedir suporte num banco de alguma transação que você não reconhece, você vai ser direcionado necessariamente para alguma plataforma automática, algum robô que vai te atender e vai te direcionar, talvez até para um FAQ, que são as perguntas frequentes feitas para aquele banco. E, na minha opinião, isso também tem uma parcela de repercussão jurídica, porque quando você precisa resolver um problema que é atendido por um robô e esse robô não resolve adequadamente seu problema, o problema não é resolvido, mas ainda assim o banco tem a oportunidade de dizer que ele ofereceu uma modalidade de atendimento para você e que você que permaneceu inerte e não conseguiu resolver seu problema sozinho. Pois bem, imagina, aqui o próprio editorial me sugere uma cena de uma pessoa que está com um problema urgente, ela abre um app, clica numa ajuda, fala com o robô, recebe uma resposta automática, abre o protocolo, mas depois ela volta para o app e descobre que o chamado foi encerrado por falta de movimentação ou falta de informações. Eu já passei por isso, claro, e a sensação é realmente que você não tem para onde correr, principalmente porque às vezes essas instituições que limitam o acesso ao saque, ao sistema de atendimento ao cliente, elas geralmente não disponibilizam outro meio. Então, você vai pesquisar na internet, você não vai encontrar, por exemplo, um e-mail que você pode enviar uma notificação, alguma coisa do tipo. E aí, nós vamos para algumas perguntas, né? Por que que ficou tão difícil falar com o ser humano nessas empresas? Eu acredito que isso tenha uma ligação com a precarização das relações de trabalho, porque agora, principalmente com o advento de inteligência artificial, e eu não posso ser muito isento nesse assunto, porque eu estou usando agente de atendimento no escritório, mas ainda assim a gente tem um humano que dá um feedback, que assume o atendimento a partir do momento que o robô colheu as informações necessárias, e o mesmo não acontece com essas empresas. Então, por que que não temos mais humanos atendendo? Porque é caro, porque humanos são caros. E o patrão ele vai preferir contratar um robô, um sistema de atendimento, do que uma pessoa, do que um homem que pode se acidentar, do que uma mulher que pode engravidar. E, infelizmente, o capitalismo está conduzindo a sociedade para esse caminho. Eu não acho, todavia, que isso seja algo definitivo, que seja algo que vai permanecer acontecendo, porque os reflexos dessa precarização do trabalho vão surgir, como, por exemplo, os processos judiciais que as pessoas precisam mover quando o saque não é o suficiente. E eu acho que esse é o motivo que responde uma das primeiras perguntas aqui que o editorial nos colocou: por que tanta empresa e órgão público empurra atendimento para o aplicativo? Porque é mais barato para todo mundo, tá? Para quem contrata e para quem oferece o serviço também é muito barato. E existe sim, aí ele faz uma outra pergunta: qual que é a diferença de uma tecnologia que facilita e uma que dificulta o acesso? E eu acredito sim que exista uma tecnologia que possa auxiliar no atendimento, na canalização desses problemas, para fazer filtragens, para fazer triagens, mas não necessariamente para direcionar o usuário para um FAQ que simplesmente não vai resolver o problema. Eu, por exemplo, posso falar pessoalmente, não tenho assim nenhum favorecimento, não tenho nenhum patrocínio, mas uma coisa que eu achei muito bacana, por exemplo, do banco BTG, que é o banco que eu uso, é que não importa a hora que você vá conversar, tem uma pessoa disponível. Eu uma vez precisei fazer um suporte às 6 da manhã dentro de casa e tinha uma pessoa disponível para atender. Então, assim, é surpreendente como o banco conseguiu dar conta desse tipo de atendimento. Isso é um diferencial enorme, tá? Então, existe a tecnologia que vai abrir o chamado no suporte, mas esse suporte vai ser direcionado a um ser humano. Então, existe sim uma diferença entre tecnologia que facilita e a que dificulta o acesso. E aí, da parte e repercussão jurídica, o protocolo que você faz
nesse tipo de tecnologia que dificulta o acesso, que só realmente te dá dor de cabeça, esse atendimento, ele serve como prova, ele atende ou ele é insuficiente para um processo judicial? E na minha opinião, o fato de você ter entrado em contato, procurado ajuda e tentado resolver de forma administrativa é um indício suficiente de que você satisfez ali o mínimo possível para exigir uma resposta na via judicial. Então, eu acredito que sim, ele é suficiente. Pode ser que, de repente, para um juiz, né, que não seja advogado, né, que não seja um advogado falando, pode ser que ele considere insuficiente, mas eu acredito que sim, principalmente porque no âmbito jurídico não é exigido que o usuário esgote as vias administrativas para procurar justiça. E aí, uma outra pergunta que é pertinente também é o que que uma pessoa deve guardar quando ela faz esse chat, né? Quando ela faz esse pedido de ajuda para um aplicativo, para um robô. Porque, sim, vai gerar um protocolo, mas o protocolo em si não significa muita coisa. De repente, se a pessoa, por exemplo, tira print do que está dentro daquele protocolo, pode ser melhor porque em muitas ocasiões eu percebi que a gente, mesmo colocando protocolo nas petições, nos pedidos judiciais, os bancos ou as empresas envolvidas naquele processo nada fizeram, ou seja, não colocaram exatamente o que estava dentro do protocolo. Então ficou dito pelo não dito. Eu falei que eu fiz o protocolo para A, B e C e eles não provaram nada. Então, bom que pelo menos fica a minha palavra valendo, né? Porque o banco não conseguiu provar nada. E aí uma outra pergunta é quando que vale insistir no atendimento? Eu acho que essa pergunta é até um pouco impertinente. É melhor a gente pular para a próxima, que é mais interessante, que é por que que muita gente desiste mesmo sabendo que está certa. E aí eu sempre falo isso para amigos, para pessoas, para clientes, que é justamente por conta do custo da justiça. Eu acho que hoje o custo de você fazer valer o direito, fazer valer a justiça, ele é tão alto que as pessoas acabam optando por escolher não fazer a justiça. Ou seja, o preço que eu preciso pagar para que meu direito seja exercido, ele é tão alto, eu vou precisar contratar advogado, eu vou precisar pagar as custas de um processo judicial que não são baratas, eu vou precisar juntar documentos, às vezes eu vou precisar fazer uma autenticação de determinados prints, e isso gera tanto custo que é melhor eu não fazer o processo. Um exemplo bobo. Imagine que eu, advogado, eu estou dando só um exemplo aqui, mas imagine que eu cobre de um cliente R$ 2.000 para anular um empréstimo que ele fez. E isso é direito do advogado. Eu não estou dizendo que eu cobraria, mas é um direito dos advogados. E se esse empréstimo for de R$ 2.000, o prejuízo que o cliente tem ao contratar um advogado é tão grande quanto o próprio empréstimo. É muito mais fácil ele assumir o prejuízo do que ter a dor de cabeça de talvez perder o processo e perder não só os 2.000 do empréstimo, como também os 2.000 que ele investiu num profissional. Então, esse é o maior problema, na minha opinião, dentro do judiciário, o custo da justiça. E é por isso que muita gente desiste. Não só nesse tema em específico que é sobre atendimentos automatizados, mas as pessoas desistem dos direitos porque o custo de exercitá-los é muito alto. E aí a gente caminha para a última pergunta. Eu vou tentar entender o que ela aqui, porque é uma pergunta comprida. Como o excesso de burocracia digital afeta mais quem tem pouco tempo, pouca familiaridade com pouca tecnologia ou depende daquele serviço para viver? Isso parece que é meio evidente, né? A burocracia criada para você conseguir atingir um atendimento vai justamente impactar quem menos tem tempo para dispor, para ficar numa fila de atendimento, para ficar com o celular aberto, para ficar num chat que talvez não leve a pessoa a nada. Então, você percebe no final das contas que hoje, antes de resolver o problema, você precisa provar que você já tentou resolver esse problema. E aí a gente vai criando um problema cíclico que nunca se resolve.